Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso grupo de estudos Tools for Life. Hoje com esse livro fantástico do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Estamos na nossa segunda live hoje, né? Começamos semana passada. E vamos seguir aí nesse estudo fantástico que ele mesmo nos lembrou, esclareceu ali na primeira live, né, no primeiro capítulo, que não é apenas um estudo. O fato da gente se conectar com esses conhecimentos, com essa sabedoria, com o conteúdo desse livro, já tem o objetivo de ser um instrumento de transformação. Já na prática, já traz o despertar mesmo da consciência, né? Esse é o propósito dele realmente. O importante é isso, é o que ele nos convida, né? Que esse conteúdo já traga reflexões que tragam essa transformação. Não é para ser apenas um conteúdo interessante, né? É para a gente realmente refletir e já ir trazendo as observações, as reflexões para o nosso dia a dia, né, pessoal? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Estão empolgados com esse estudo? Gostaram lá da primeira live? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vem entrando. Pessoal, tudo bom, Jaquinha? André de Santana, tudo bem? Elizabeth 427, Rúbia, Sofia, Ana Maria, tudo bem, pessoal? Regina Moura. Isso aí, pessoas queridas. Obrigada pela presença de vocês. Vamos lá. E aí, gente, vamos então hoje falar sobre as artimanhas do ego, né? Que são justamente aquelas peças que a identificação com o ego nos trazem e acabam nos desconectando da nossa real essência. O despertar, né, da consciência vem justamente pela conexão com a nossa real essência, com os reais valores da nossa vida, né? Vem entrando, pessoal. Eu sei que o pessoal ainda tá chegando aí, mas eu já tô aqui, ó, todo vapor, porque esse conteúdo é muito profundo, né, gente? Então eu tô assim perplexa, cada coisa tão linda. Eu sei que muita gente não consegue ler, né? Vai acompanhando só por aqui. Então eu vou tentar trazer os pontos aqui principais que me tocaram, tá? Mas eu realmente sugiro que vocês possam comprar o livro, que vocês, sabe, realmente se deliciem com essa leitura, porque é uma leitura super tranquila, né? O Dr. Joe realmente é mais complexozinho, né? A gente diz que é mais cabeção nesse sentido, assim, é quase que um estudo, tem muita coisa técnica, né? Da epigenética, das neurociências, e esse é realmente bem filosófico, assim, é um livro mais espiritual mesmo, sabe? Muito legal. André, tá vindo de uma vibe super boa, tá falando lá que tava pegada beira de praia. Pegada beira de praia. Eu achei que você que tá vindo aí dessa vibe de praia, porque ele é da Bahia, né, gente? Então, ai, ai. A Jaquinha tá falando feliz dia de ação de graças e já agradecendo tudo que você e Lila passam para tantos aqui através desse canal. Obrigada, Jaquinha. Pois é, feliz dia de ação de graças, né? Já é uma energia aí amorosa se aproximando, né? Essa época agora é dezembro, né, gente? Natal, Réveillon, essa época é uma época que traz reflexões pra gente. Então esse livro veio numa boa hora, porque é aquele momento que a gente começa a fazer, ou deveríamos fazer, né? Uma retrospectiva do nosso ano, pensar o que a gente está plantando, o que a gente já consegue até colher, né? O que a gente está conseguindo transformar. E o quanto a gente essas coisas que a gente está construindo na nossa vida, que fazem parte da maior parte do nosso tempo, o quanto isso tem ou não a ver com a nossa essência, com o propósito da nossa alma, com as coisas que nos fazem feliz, que nos trazem realização, né? É um bom momento também para fazermos esse balanço. E se não estiver legal, a qualquer momento a gente pode mudar essa rota, hein, gente? Não vamos nos acomodar, vamos sempre lembrar que a gente pode sonhar grande, a gente pode e deve querer alcançar as coisas que vão nos realizar, né? Mesmo que às vezes a gente não possa ir direto para aquele sonho, a gente precisa às vezes de algumas etapas para depois podermos viver só ali do nosso sonho, né? Às vezes a gente tem que seguir alguns passos para chegar lá, mas a gente já precisa começar.
e lembrando, por todos os nossos estudos aqui de física quântica, de neurociência e tal, né? De tudo que a gente vem falando, que para isso a gente tem que justamente jogar energia, visualizar o nosso futuro eu, não ficarmos aprisionados. Ele fala aqui também sobre isso. Há formas de pensamento conhecidas, antigas, formas de pensamento, né, que nós somos condicionados e que muitas vezes nos aprisionam. A gente acha que é só isso que a gente pode alcançar, que a gente pode conseguir. E a gente se acomoda ali, né? É a zona de conforto. E não, a gente às vezes não consegue diretamente cocriar aquela realidade pela matéria, tomando uma atitude, tomando uma decisão, mas a gente pode já começar a cocriar isso visualmente, já preparar o seu cérebro para ele perceber quando surgirem oportunidades, coincidências, pessoas e situações que vão nos ajudar a chegarmos lá, né, onde a gente quer. Então, assim, é muito importante a gente já manter isso em mente, jogar atenção. Não necessariamente a gente vai pelo mundo material. Tem coisas que tudo bem, você vai pelo mundo material, né? Então, mas tem coisas que a gente tem que jogar pro quantum trazer, né? Às vezes o caminho, porque às vezes não tá dando para ir pelo material, a gente se sente impossibilitado. Entendem o que eu quero dizer? Faz sentido para vocês? A gente vem falando muito sobre isso, né? Mas eu quero lembrá-los, porque isso é muito importante. Tá? Então, às vezes, a gente precisa jogar só essa energia, jogar a nossa atenção ali, se visualizar naquela situação e entregar para o quantum, né, das infinitas possibilidades, entregar para a grande inteligência criadora, a fonte que nos conecta a tudo e todos, trazer as soluções que às vezes vêm do nada, entre aspas, né? Vem quando você menos imagina. Então, o como aquilo vai chegar para a gente e quando... a gente não tem que se preocupar, isso não nos pertence. Aí a gente entrega e confia, entrega, solta e confia. Mas a gente precisa dar esse direcionamento, tá? É sempre bom lembrar. E isso aqui não é Dr. Joe Dispenza mais, não é física quântica, neurociência e tal, mas ele tá também trazendo isso por outro olhar, tá? Então ele fala justamente das maneiras ali, as artimanhas do ego, que é o nosso lado obscurecido, né? É o lado que a gente perde a consciência e a gente acha que é a gente, que é a nossa real essência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, peraí. Mas assim, isso muitas vezes nos deixa cego, né? Cegos, nos faz esquecermos quais são os nossos reais sonhos, as nossas reais vocações, os nossos reais propósitos. A gente se acomoda ali com o que está aparecendo pra gente, né? E a gente fica ali, sabe, aprisionado por aquilo. E a gente pode e deve buscar se libertar, se superar e se realizar. Curtir a vida, curtir tudo que somos. Mas será que a gente sabe o que a gente realmente é? O que a gente realmente quer? O que realmente vai nos realizar? Tudo isso são reflexões que, quando a gente tem um despertar da consciência, vem muito claramente pra gente. Mas se a gente está ali só no ego, a gente acha que o que a gente quer é o que é valorizado pelo outro, que a gente se identifica com um conceito que tem muito mais a ver com a forma como os outros nos veem do que como a gente realmente é, como nos veem ou como a gente quer ser visto e não com a nossa real essência. Captaram? É muito por aí, né, gente? Essas reflexões são muito profundas, tá? Então isso tudo aqui é um esquenta, que eu tô vendo que o pessoal ainda tá aí entrando, mas vocês estão me acompanhando? O André falou, sensacional esse livro, excelente escolha. Que bom, né, André? Você tem ele? Você chegou a ler? Você está conseguindo ler ou você está só falando pelas reflexões aqui que a gente está trazendo? É porque eu fico curiosa para saber quem está lendo e quem está só pegando por aqui. Não tem problema nenhum, tá, gente? Que eu sei da correria da vida. O nosso objetivo é justamente trazer essas reflexões aqui já mais mastigadinhas para vocês, mas com o intuito de que tragam mudanças positivas, que seja uma ferramenta de aprimoramento pessoal, de expansão da consciência, que é por isso que o nome é, né, do nosso grupo Tools for Life, ferramentas para a vida. Então, que a gente possa trazer isso para a nossa vida, trazer isso para a nossa prática, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui mais na teoria. Eu falei aqui um geralzão, já não esquenta, tá? Mas enfim, ele fala
que muitas vezes a gente nomeia determinadas coisas, né, pelo uso da palavra, porque a gente se comunica pela linguagem, a gente precisa aqui nesse mundo material da linguagem, a gente precisa das palavras, mas a gente não pode se prender às palavras apenas, porque ele vem nos lembrar que isso é apenas é menos que a ponta do iceberg, né, uma palavra, um nome, que a própria palavra eu, que a gente se identifica, que a gente designa como sendo nós mesmos, não corresponde exatamente a tudo que a gente é. A gente não consegue colocar em palavras tudo que a gente é. Então, é um pouco complexo isso, né? Porque é muito da ordem do subjetivo, mas assim, é só pra gente se dando conta, né? De que a nossa real essência é, em última análise, incognoscível. Não é algo que a gente consegue prender numa palavra. Nada vai. Por mais que você tenha um vocabulário rico e fale milhões de palavras, você não vai conseguir descrever a sua real essência. E outro, principal, que é a principal armadilha que ele diz, né? Que muitas vezes a gente, ao querer se descrever por palavras, a gente fica preso no mental. A gente fica preso a formas de pensamento. E aí essas palavras vão ter muito mais a ver com rótulos, com conceitos mentais, que ele fala que é um eu ilusório, é um conceito de eu ilusório, do que a nossa real essência. Então, para a gente realmente ter esse despertar, mais uma vez, né, gente, a gente vê esse convite da meditação, né? Eu não esqueci não, tá, das meditações que eu ainda estou devendo para vocês. Eu fiz a meditação do Dr. Joe na live, mas eu vou ainda fazer no formato gravado. É porque eu não tô falando muito sobre isso, tá, gente? Mas eu tô passando por uma mega transformação aqui na minha vida. Então, assim, eu vou meio que me mudar um pouquinho aqui de casa, vou passar umas temporadas aí meio cigana, depois eu conto pra vocês, deixa as coisas se definirem melhor, mas enfim, eu tô aqui no meio de uma mudança de apartamento, uma coisa meio louca, mas enfim, tô praticando total isso aqui, tô soltando o controle, eu botei né, os meus objetivos, o meu novo eu, meu futuro eu, e tô deixando o quanto me levar e me mostrar o caminho. Tô confiando, porque tem umas coisas aqui que eu nem sei ainda, mas tô assim, vamos lá, eu me abro para as infinitas possibilidades. O melhor está vindo para mim, né? E eu sei que essas mudanças têm a ver com tudo que eu tô visualizando e mentalizando. Então, eu tô confiante, mas haja meditação, né, para ficar centrada e continuar assim positiva e me abrindo. É muito isso que ele traz aqui, né? Que quando a gente se abre, a gente precisa de fato ter essa postura flexível, né? Porque não dá pra você se abrir e ficar rígido, ficar querendo controlar, ficar querendo, sabe? Se abrir é literalmente solta, entrega e confia. A gente precisa praticar essa confiança na mudança, né? Obrigada, Márcia. Que bom que você conseguiu entrar, lindona. Falou que eu mereço, que bom, obrigada. É isso. Depois eu vou contar pra vocês, tá, gente? Deixa só se definir, porque tá tudo muito ainda solto demais. Mas enfim, então, voltando aqui, ele diz que é exatamente isso, né? Tudo interligado, todas as coisas são ligadas, né? A grande origem da vida, da qual todos procedemos, né? Mas existe uma aparência superficial que a gente às vezes nomeia por uma palavra, tá? Mas assim, tudo, até mesmo uma pedra, e quanto mais uma flor, né? Que a gente já viu o quanto já é um ser, uma espécie ali mais especial mesmo, né? Mais elevada, um pássaro, mas tudo pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, a origem, a nós mesmos em última instância, tá? E que quando olhamos para algo assim e o deixamos ir, olha como é que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando, né? Sem lhe impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de uau, né? Ficar assim, uau, como é incrível. Uma sensação de maravilha vai surgindo dentro de nós. Como as coincidências que vão acontecendo quando você se abre para isso. Por isso que o nome é sincronicidade, né? São as coincidências mágicas que desde a profecia celestina a gente viu que vão mostrando o caminho, vão mostrando, vão confirmando que a gente está no flow. Que é esse fluxo mágico inteligente
que muita coisa a gente não acessa pela nossa consciência. Existem outras dimensões do ser, né? Que a gente viu lá no Kybalion, que a dimensão material é só uma poeira na existência. São muitas dimensões, né? Aqui a gente tem véus e véus e véus. Então, pela física quântica, também dos estudos do Dr. Joe Dispenza, aqui integrando um pouco de tudo, né? Que a gente vem estudando. A gente vê também que os nossos olhos veem menos que 1% das frequências de luz existentes. Às vezes eu sou repetitiva, né, gente? Mas é porque a gente nunca sabe quem está nos ouvindo, quem está aqui acompanhando ou não, e é sempre bom lembrar tudo isso, né? Mas enfim, a Juliana Castro, oi Ju, tudo bom? Falou, deixar ir, ser igual uma cachoeira. Exatamente, maravilhoso, né? É isso. Então, oi Franciele, tudo bom, lindona? É uma que conseguiu, ela ficou com vergonhinha de contar, mas ela já me contou que ela conseguiu manifestar coisas que ela estava visualizando, né? Enfim, é muito isso. Então, esse é o caminho, gente. E aí ele diz, né, que a essência de cada elemento se comunica conosco de modo silencioso e até reflete a nossa própria essência para nós. Então ele dá um exemplo bonito, né? Ele sempre associa um pouco com a arte, né? Que Van Gogh, por exemplo, naquele famoso quadro dele, né? Ele não disse, isso é apenas uma cadeira velha. Não. Ele olhou, olhou e olhou. E aí ele sentiu a existência da cadeira. Essa mesma fonte que criou todos nós, ele pôde perceber ali por um objeto, uma cadeira velha, entre aspas. Ele viu o valor daquilo. E aí depois ele se sentou de frente para a tela, pegou o pincel. E aí ele pintou aquele objeto que hoje vale milhões de dólares, mas é porque ele conseguiu ver a essência por trás daquele objeto, da aparência superficial daquele objeto, que seria apenas uma cadeira lá sem nenhum grande valor, né? Então, se a gente encobre o mundo, encobre as coisas que a gente percebe, né, os objetos, as pessoas, com palavras e rótulos, a gente perde essa sensação do milagre. Né? E muitas vezes a gente faz isso porque a gente fica possuído pelo pensamento, pela dimensão apenas da forma do pensamento, né? E aí a gente perde a profundidade das coisas. E as coisas, elas, quando a gente consegue olhar além do superficial, ficar ali em contato, contemplar, né? Que também é uma maneira da gente praticar a presença no agora. Que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas lembrando que ele é o autor, né, daquele livro Poder da Agora, que a gente provavelmente vai estudar também mais pra frente. Mas enfim, aí ele diz que é uma maneira de você se ancorar ali, sabe? E perceber naquele objeto a sua própria essência de alguma forma, né? E recuperar a novidade, o frescor, o milagre daquele objeto. E justamente o maior de todos os milagres é vivenciarmos o eu essencial, essa essência, antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. É a gente poder ir além disso. E para que isso aconteça, a gente precisa desvincular a nossa percepção do eu de todas as coisas que vão se misturando ou se identificando com ele. Tá? Então esse livro visa trazer justamente essa separação. A gente se desvencilhar desses rótulos verbais, mentais, que são mais superficiais, das interpretações. Então uma coisa é o objeto com a sua essência, né? Ele até cita aqui que tem algumas culturas mais antigas que até acreditam que realmente todo objeto, até mesmo os objetos, tem uma essência ali. Mesmo os objetos inanimados têm uma essência, têm uma energia específica, tá? E a gente poder se treinar para olhar além dos rótulos que a nossa interpretação, que a nossa percepção a princípio já vai julgando pela forma, né, pelo pensamento, pelos rótulos, pelas imagens. A gente não se prender a isso, a gente poder ir além, sentir, ficar ali contemplando até a gente captar, a gente sentir a essência daquilo. Olha que poético, gente, lindo, né? Oi, Karina, que bom! Seja bem-vinda à nossa comunidade. Ela falou que é a primeira vez me ouvindo ao vivo. Ela já ouve, né? Pelo que eu entendi. Já ouve no Tools, né, Karina? Depois conta qual livro que você vem acompanhando do Tools, que você assiste depois salvo. Mas que é a primeira vez que ela conseguiu entrar aqui ao vivo. Que bom, porque tem uma energia muito boa, né? Aqui ao vivo. Claro que eu sei que tem gente que realmente não consegue, por diversos motivos, entrar, mas é muito gostoso poder entrar aqui.
E eu fico super feliz também pela presença de vocês aqui comigo. E a Ju Castro está lembrando ali que o Eckhart Tolle é um gênio maior, é um mestre, um grande mestre de hoje, né? Ela tá ali se deliciando também, falando que coisa linda. Pois é, ela falou, personalidade é superficial, essência é profundeza. Exatamente, não dá pra gente se basear, e principalmente por essas palavras que rotulam, que tem a ver com julgamentos, com formas mentais, né? É a gente poder realmente se conectar com a essência, buscar a essência, e além da linguagem, além das palavras, porque são apenas sons, né? Claro, a gente precisa disso para se comunicar, mas assim, ele fala que você acredita que uma combinação de sons básicos é suficiente para explicar quem é você? O propósito supremo do universo? Ou até mesmo que é uma árvore ou uma pedra em essência? Não, né? Pois é. Ai, que bom! A Keila tá lá falando que também é a primeira vez dela ao vivo, mas que já acompanha a gente. Que bom, meninas, que vocês conseguiram. Fico feliz. Bom, e aí ele fala que a própria palavra eu, como eu já citei, né, já é o maior erro, e né, não corresponde realmente à verdade profunda do que nós somos, tá? Que muitas vezes junto da palavra eu vem mim, meu, comigo, né? E que essas aplicações ali cotidianas, no dia a dia, na verdade tem embutida ali um sentido ilusório da realidade, tá? É apenas o ego. O próprio Albert Einstein, né, que tinha um admirável entendimento não só das coisas do espaço do tempo, do universo, mas da natureza humana, ele chamou de ilusão de ótica da consciência. Eles dizem, né, tanto Albert Einstein como o próprio Eckhart Tolle aqui, que quando a gente se apega a esse conceito de eu, que isso é uma identidade ilusória que depois se torna a base de todas as interpretações, tá? E que o grande ponto é que a gente precisa apenas trazer isso à consciência, porque isso vai acontecer naturalmente. Vivemos aqui no mundo material, utilizamos a linguagem para nos comunicar, ok, faz parte, né? Mas a gente precisa apenas reconhecer que existe uma ilusão ali. Quando você se dá conta de que isso não é tudo, de que isso é apenas a superfície, essa ilusão começa a se dissolver. Que a gente precisa só se atentar para buscar o que está além, né? Para ir mais profundo. E aí, quando nós compreendemos quem não somos, a realidade do que realmente somos vai aparecendo por si mesma, tá? Porque também isso é desde criança, né? A gente começa a identificar o nosso nome com uma palavra, com a palavra lá do nosso nome, até a gente começa a usar na terceira pessoa, Kelly tá com fome, Kel, os nominhos, né, de infância. O meu era Quequinha. Quequinha, que é não sei o que lá, Quequinha, nananã. A gente se chama até pelo terceiro nome. Depois a gente começa a se identificar realmente com a palavra eu. Mas assim, isso é só a superfície, tá? Assim como ele diz que às vezes aquilo que decorre disso como consequência é além do eu, que é o meu nome e tal, vem o meu, que é meu brinquedo, mas que às vezes a criança fica desesperada porque ela perde o brinquedo, porque o brinquedo tem algum problema, e aí, né, sei lá, quebra, e dá um desespero, surge um sofrimento intenso, porque ele diz que não é exatamente o valor daquele objeto, que isso aí acontece para crianças mais ricas, crianças pobres, independente do valor intrínseco ao objeto, é o que é projetado naquele objeto, tá? Porque na verdade o objeto em si a criança até perde o interesse, logo em seguida já substitui por outro, né? Mas quando ela pensa que aquele objeto é uma parte dela, porque é dela, é meu, isso tem a ver com esse desenvolvimento da percepção do eu, né? Essa projeção do que sou eu, através dos meus objetos. Você vê que isso começa desde criança, tá? Como assim, qual página? Eu tô na 31. Eu tô pegando aqui uns pedaços, tá? Porque não dá pra falar tudo, mas uns pedaços assim que eu acho interessantes. Então, assim, à medida que a criança cresce, esse pensamento aí do eu, ele vai se identificando com vários outros elementos. Com primeiro ali os primeiros objetos que ela atribuiu ao meu brinquedo, meus objetos. Depois a nacionalidade, o gênero, a raça, a religião, profissão, bens materiais, né? O corpo, que ele vai falar aqui, o corpo percebido pelos sentidos, tá? E os papéis. Como a gente se identifica com os papéis?
eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou pai, eu sou mãe, marido, esposa e assim por diante, né? A gente fica se identificando com papéis, com opiniões, com conhecimento acumulado, com o que você gosta, o que você não gosta, com as coisas que te aconteceram, os fatos que te aconteceram e a lembrança desses fatos, ou seja, a interpretação que você deu para esses fatos, né? Que às vezes é tão distorcida também, mas que fazem parte da sua história, minha história. Tudo isso vai gerando uma construção mental que tá tudo aí nessa dimensão aí do conceito mental do eu que não corresponde à sua real essência, que é o ser. Não é o vivenciar tudo isso, o julgar, interpretar e significar tudo isso, a maneira como você significou tudo isso. Após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada, no entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós, né? Porque é o ser, justamente. E ele diz que quase todas as pessoas ainda estão muito identificadas com esse fluxo incessante da mente, com esse pensamento compulsivo, que em maior parte é sem importância, porque ele está lá voltado para esse eu fora, né? Para esses processos de pensamento e das emoções que acompanham esses pensamentos, as interpretações que vêm dali, os julgamentos que a gente vai fazendo, né? E isso se torna quase que uma entidade que vai se apossando das pessoas. Olha que interessante isso. Se torna uma voz na sua cabeça que nunca para de falar e que já traz ali aqueles conceitos, aqueles preconceitos, aqueles rótulos, os julgamentos, né? O André tá lá falando. A palavra é um monte de letras juntas. O mais importante é o sentir. A Ju falou, a famosa narrativa de um passado que não existe, porque a consciência expandida muda tudo. É exatamente isso, né? Mas ele fala que a gente precisa começar a trazer isso à consciência para romper a identificação com esses pensamentos, né? Que aí a gente vai percebendo uma mudança de identidade, a gente vai deixando de ser esse conteúdo da nossa mente, essa parte que está só ali no intelecto, para se tornar aquela consciência mais profunda realmente, tá? E aí, pessoal, ele cita aqui um exemplo, né, muito interessante de quando ele estava lá estudando ainda, quando ele era aluno no primeiro ano na Universidade de Londres e tal, e tinha sempre uma mulher que estava no metrô com ele, papapá, e que era vista como meio esquisita ali. O povo já nem se andava muito perto dela porque ela ficava falando sozinha, ela tinha uma raiva, ela parecia insana realmente. O povo, sabe, ela era tensa, ela falava numa voz alta e irada, enfim. E aí um dia ele ficou intrigado, eles iam descer na mesma estação e ele resolveu, porque sempre ele via ela e ele ficava assim achando estranho aquilo, né, por ela ficar falando sozinha e com essa voz aí de raiva e tal. E ele resolveu segui-la. E aí ele viu que ela foi para o prédio da administração central da universidade e da biblioteca, que era um prédio lá super imponente, né? E ele ficou assim chocado. Ele falou, gente, será que ela tá indo para lá mesmo? Será que ela é uma professora? É uma aluna? É uma funcionária administrativa? É uma bibliotecária? Será que ela faz parte lá das pesquisas? Como é que pode, né? Uma mulher tão louca ali, esquisitíssima, estar ali nesse universo do intelecto. Aquilo não bateu para ele, porque ele idealizou aquilo com... O que você tá falando, Ju, que é cigana? A mulher? Ou quando eu falei aqui que eu tava nessa vibe cigana? Com a minha vida aí meio cheia de mudanças. Enfim, deixa eu só continuar aqui rapidinho esse raciocínio. Então, ali ele quebrou. Foi a primeira vez que ele teve esse baque de ficar, nossa... ele achava que quem tinha entrada ali no mundo do intelecto, né, tinha resposta para tudo, para todos os dilemas da existência humana, sabe? Enfim, ele ficou se perguntando como é que poderia uma pessoa insana como ela fazer parte desse universo. Ele ficou perplexo ali. E aí ele começou a se dar conta que quando ele viu, ele estava falando, nossa, eu espero que eu não fique como ela. Quando ele viu, ele estava falando sozinho também. Até o cara do lado olhou para ele, né? Ele estava no banheiro e ele pensou alto. Ele falou, gente, eu tô já começando a falar alto, eu tô começando a ficar parecido com ela. Aí ele ficou se dando conta. É até engraçado essa hora que ele falou assim, realmente, na verdade, às vezes só tem a diferença de grau, né? Mas assim, todos nós temos um ladinho ali que pode ser um pouco insano. Mas o que importa é que ele começou a se distanciar da própria mente e vê-la por um ângulo mais profundo, uma perspectiva mais profunda, né?
E aquilo ali trouxe uma breve mudança, né, do processo de pensar, de já julgar e rotular, para um estado de consciência, sabe? E aí ele foi se dando conta que, né, sobre essa questão da sanidade, né, que a vida, na verdade, ele até visualizou lá um Buda, sei lá, falando isso pra ele, sabe, no momento assim de viagem dele, ele falou que parecia que é um Buda sorrindo, né, um Buda barrigudo falando pra ele, a vida não é tão séria quanto a minha mente a faz parecer, tipo, seja mais leve, sabe? Sorria disso, mas ele de qualquer forma ele fala que ele foi quebrando muitos conceitos, muitos julgamentos, muitas coisas ali que ele considerava assim, sabe, inquestionáveis, tipo isso, que as pessoas lá né, professores eram sábios, que tinham, né, que poderiam ser exemplos ali para pessoas, e aí ele teve essa primeira experiência com essa mulher que impactou muito, né, trouxe várias reflexões para ele. E que foi a primeira, despertou essa primeira dúvida ali quanto à validade absoluta do intelecto, né? A observação dessa mulher, entender, compreender, acessar de alguma forma aquela insanidade, os conflitos dela, enfim, o quanto a vida dela ali estava, né? Apesar de fazer parte daquilo, o quanto ela se perdeu um pouco, o quanto mesmo no intelecto, mesmo dominando ali o mundo do intelecto, ela se desconectou da real essência dela, né? Que não significa um avanço no intelecto, um avanço de consciência, um avanço espiritual, um avanço, né, nesse sentido do despertar. Que não era esse exatamente o caminho. E depois isso se confirmou quando um professor que ele admirava muito também se atirou, né? Atirou em si próprio e se matou, né? Então ele foi vendo como é impactante isso, né? Essa questão do, enfim, ó, o André falou, mudou o olhar, tudo é o olhar, é exatamente isso, né? O quanto o intelecto não garante esse olhar aí mais expandido, tá? E aí ele fala, né, que a mente ela vem muito condicionada pelo passado, ela vem muito presa a objetos que representam ali um conteúdo, então a gente fica ali numa compulsão inconsciente para ressaltar nossa própria identidade por meio da associação com determinados objetos, principalmente da nossa sociedade de consumo, onde a gente é estimulado pela publicidade, né, pelo marketing, a realmente se encontrar nas coisas. E, na verdade, é o que ele diz. O ego acha que ele te estimula a se encontrar, se afirmar, se identificar nos objetos que você possui, né, nas coisas que te trazem um status, um poder, entre aspas, mas que na verdade a gente acaba se perdendo nelas se a gente não estiver atento, se a gente não desenvolver essa consciência. Não tem nada de errado na gente querer determinados objetos, ou da gente cuidar do nosso corpo, como ele vai falar aqui também, né, a questão de se identificar muito com o seu corpo, com a beleza do seu corpo, com o valor material de um objeto, com o status que aquilo traz, com a força de um corpo, a potência de um corpo, tudo isso ele cita aqui, tá? Acho que eu já vou até falar assim meio misturado, porque, gente, é muita coisa e o tempo voa, né? Eu quero também ainda ver o que vocês estão falando aí. Mas assim, tudo isso, né? Essa ilusão da propriedade, achar que a gente tem coisas, ou que a gente é aquelas coisas, né? Quando a gente se identifica, seja com o nosso corpo na forma física, seja com objetos que a gente deseja, né? Ou que a gente possui, ou que a gente se sente ameaçado de perder. A grande questão, a gente vive no mundo material, isso tudo faz parte, né? A gente tem nossas necessidades também, mas a grande questão é a gente se identificar com essas coisas externas ao eu, tá? Então, é justamente ali o caminho do meio. Você pode ter essas coisas, mas você não é essas coisas. Você não se mistura no sentido de percepção, de identificação com algo externo ao que você realmente é. De novo aquela história, né, que se fala muito, o ter versus o ser. Você pode ter, não tem problema nenhum você ter as coisas, mas assim, contanto que você não se perca naquilo. Não ache que você é o que você tem. Porque quando isso se perder,
seja um corpo que vai depois se definhar, se desintegrar, ou até mesmo quando morrer, né? Independente da crença de cada um pós-morte, mas enfim. Esse corpo que vai envelhecer e tudo mais, se você está muito preso só a esse valor, muito identificado só com o corpo, isso vai trazer um enorme sofrimento, né? Uma enorme angústia. E da mesma forma, quem às vezes passa por perdas materiais ou perdas em geral, né? Que ele fala aqui que muitas vezes que a pessoa fica totalmente perdida, né? E muitas vezes a pessoa se perde ali num sentimento de orgulho, de precisar se afirmar, aparecer, de ter um engrandecimento muito mais por meio de algo do que realmente pelo que ele realmente é. Do que realmente pelo que ele é. Ai, gente, me confundi aqui. Gente, live tem isso, tá? Às vezes eu vou ver, né? Porque eu tenho que... Agora a gente tá com uma meta de pegar uns pedacinhos da live pra realmente divulgar. Eu vou fazer mais isso agora em dezembro. Mas assim, aí às vezes você vai rever a live, você fica até constrangida, porque, gente, não repara, a gente tá aqui ao vivo, é muita informação. A gente fala umas besteiras mesmo, que depois você fica assim, gente, tipo, eu tava falando lá na primeira live, não lembro o que era, alguma coisa, tipo... Era um animal lá que eu estava citando como exemplo da espécie que evoluiu, e em vez de falar que tem patas, eu falei que tem pés. A gente fala umas coisas assim que depois você fica com... Você fica assim, gente, eu não acredito. Você fala umas besteiras, tá? Não reparem. Enfim, é do ao vivo mesmo, né? Mas é gostoso, né? O ao vivo. Tem essas maluquices que às vezes acontecem, fala de, nossa, bugou ali o cérebro, o que aconteceu? Mas enfim, faz parte. Mas só pra falar, às vezes faz uma concordância que não corresponde, que não tá certa, que se você estivesse escrevendo ou gravando, você faria direitinho, bonitinho ou até lendo, né? Mas às vezes você tá ali raciocinando, sai meio errado mesmo às vezes, tá? Enfim, o André falando, se alguém colocar uma joia no focinho de um porquinho, ele continuará sendo um porquinho. É isso, é bem por aí, né? E aí ele dá o exemplo aqui que foi bem bonito, de uma mulher que estava já com câncer terminal, tinha poucos meses de vida, e aí um anel de diamante de grande valor, tanto material como sentimental, desapareceu. E ela ficou no primeiro momento com muita raiva, achando que era a cuidadora dela que tinha pego e tal. E aí depois, né, ele foi questionando assim, ele falou... Não, aí ela falou, você não entende, esse era o anel da minha avó, eu usava todos os dias e tal. E ele falou, olha que interessante, ele falou, vou te fazer algumas perguntas, mas você nem precisa me responder agora, você só reflete e vê se alguma coisa aí, né, te traz as respostas de dentro de você, tá? Vê se você consegue achar essas respostas aí dentro de você. Olha as perguntas. Você compreende que você terá que abandonar o anel em algum momento? Talvez brevemente? De quanto tempo mais você precisa antes de estar pronta para se desvencilhar desse apego? Olha a profundidade dessas perguntas. Você vai se sentir inferior quando isso acontecer? Ou seja, quando ela tiver que se desconectar lá do anel, se desapegar, abandonar o anel, ela vai se tornar inferior por causa disso? A pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? Olha isso. Aí ela fez uns minutos de silêncio e tal, e depois ela sorriu depois de um tempo. E parecia em paz. Ela que estava super aflita, angustiada com aquilo, com uma raiva, indignada e tal. Ela refletiu, realmente. Eu procurei uma resposta dos meus pensamentos e eles, logo, a princípio, eu já logo pensei. Olha a coisa do pensar versus o ser, né? Sim, é claro que você foi diminuída, já vem aquele pensamento ali na defensiva. Aí depois ela fez a pergunta de novo a si mesma e falou, a pessoa que eu sou se tornou inferior? Aí ela, ao invés de pensar na resposta, ela tentou sentir, até que ela sentiu o ser. E foi uma coisa tão forte que ela falou, se eu posso sentir o ser tão fortemente, então o que eu sou não foi diminuído em nada. E aí ela se deu conta daquilo, né? E ele explicou para ela. Ela começou a sentir uma tranquilidade depois disso. E ele falou, essa é a alegria do ser. Você só pode senti-la quando se desliga da sua cabeça, dessa voz ali que fica se repetindo, né? Esse nosso lado matraca ali que fica se repetindo, às vezes pensamentos compulsivos, repetitivos, tá? Que são formas de pensamento condicionadas. Ele falou, o ser deve ser sentido, não pode ser pensado.
O ego não o conhece, porque ele se compõe apenas do pensamento. O ego se baseia no pensamento, no conteúdo, na estrutura, né? Na verdade, o anel estava na sua mente como um pensamento que você confundiu com a percepção do ser. Você pensou que o seu ser ou uma parte dele estava nesse objeto, como se fosse um substituto do ser, né? Você pode valorizar as coisas. Então não é que a gente vá se desfazer de tudo, né, e não vai valorizar as coisas. Não, a gente vai valorizar, a gente vai se preocupar com a questão material da nossa vida, faz parte. Mas a gente não vai se prender a esses objetos, como eu já falei, né? A gente não vai ficar identificado, tá? A gente vai saber que aquilo ali tem uma parte do ego, quando a gente se sente um pouco enaltecido com algo que é externo ao eu, faz parte, porque somos humanos e tal, somos estimulados a ter essa percepção, mas a gente precisa, sabe, tem um observador dentro de nós que vai falar, entendi, é gostosinho, vem um prazerzinho ali disso, vem uma autoafirmação ali através disso e daquilo, mas assim, isso não é realmente eu, isso não sou realmente eu, né? Isso não corresponde ao que eu realmente sou, tá? E aí, ele fala que sempre que a gente aceita completamente uma perda, como essa do anel que ela teve, o ego é suplantado, e quem você é realmente, o ser que é consciente de si mesmo, pode aparecer, né? Então, desprender-se das coisas é um ato que encerra muito mais poder do que defendê-las ou se agarrar a elas, é o que ele diz aqui, tá? Se desprender. E aí ela começou a doar várias coisas, inclusive ela se desfez da maior parte dos bens que ela tinha, inclusive doando para essa cuidadora que ela num primeiro momento achou que era a pessoa ali provável que pudesse ter roubado, e ela foi vendo que toda vez que ela doava alguma coisa a sua alegria aumentava, né? E depois ela acabou realmente indo embora daqui, né? E depois a mãe dela comunicou, né, ao Eckhart Tolle que o anel foi encontrado no armário de remédios do banheiro. E ele fala que, será que a sua acompanhante havia devolvido o anel, porque ela ganhou tanta coisa depois, será que ela ficou ali, né, e acabou devolvendo o anel? Ou ele esteve ali o tempo todo, né? Ninguém nunca vai saber dessa resposta, ele diz. Mais de uma coisa temos certeza. Aí agora, gente, olha, fico até arrepiada. Essa parte, vocês estão prestando atenção, né? A vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. E como é que a gente vai saber que uma determinada experiência é aquela que necessitamos? A resposta: porque ela será a experiência pela qual estaremos passando no momento. Olha que lindo isso, gente. Então, é justamente esse confiar que a gente estava falando aqui, né? O confiar no flow, nessa grande inteligência que integra tudo e todos, de onde todos nós procedemos, né? Então, quando a gente observa o ego, isso já é um sinal quando a gente identifica, ali eu estava totalmente misturada com o meu ego, ali eu me afirmei nisso e naquilo, realmente quando eu faço tal coisa, eu me sinto valorizada, eu me sinto enaltecida, eu me sinto engrandecida, mas ok, o fato de eu identificar já é um sinal de que eu estou começando a superar, tá? O meu ego. Sempre que você detectar um comportamento egóico em si mesmo, sorria. Tem isso também, né, gente? A gente precisa trazer a leveza. É o tal da imagem do Buda lá que ele falou, sorria, né? Então, você detectou um comportamento ali que não é legal, que você até se envergonharia e tal, mas aí, ok, você observa ali, sorri, fala, ok, estamos indo, pelo menos eu já consigo perceber, né? Não estou ali reafirmando aquilo e agindo mesmo em cima daquilo, eu já percebo que aquilo ali não foi legal, isso aí não é bem por aí. Mas, se possível, você procura até mesmo dar uma risada disso, entendeu? E vai despertando, vai trazendo essa consciência de que esse conceito mental de propriedade é apenas uma ideia equivocada, uma ideia totalmente ilusória, tá? Uma distorção da realidade. Por isso que ele diz, né, que tantos caminhos, né, espirituais, já é uma prática espiritual antiga, tanto no Ocidente como no Oriente, o quê? O desprendimento dos bens, a gente renunciar aos bens, tá? Isso vai, nesse sentido de se desapegar, né, gente? Não é dizer que você vai sair dando tudo até as coisas que você precisa. Claro que tem que doar mesmo as coisas que você não usa, que estão estagnadas. Isso a gente sempre fala, né? O quanto é importante. Mas mesmo as coisas que você faz parte ali do seu dia a dia, não é que você vai abrir mão de tudo, mas assim,
entender, ser grato, valorizar, cuidar daquilo, assim como cuidar do seu corpo. Ele até fala que ele incentiva, não significa que você não vai cuidar bem do seu corpo, que você pode inclusive buscar mesmo coisas que vão melhorar a sua saúde, o seu corpo e até o aspecto do seu corpo para você ficar bem, né, com você mesmo, com a sua autoestima, mas não se confundir no sentido de achar que isso é só que só isso é tudo que você é, que isso que é você todo. Se identificar, a questão é não se identificar, tá? Excessivamente, não se apegar demais a essas coisas todas. Porque é tudo muito superficial, passageiro, que não corresponde ao seu real estado de ao seu real ser, né? Daqui a pouco eu vou ler o que vocês estão falando, tá? Deixa eu só desenvolver aqui mais um pouquinho, ó, porque já tem pouquinho tempo pra gente acabar. Aí ele cita, né, as pessoas que têm bulimia, que têm anorexia, que estão muito identificadas ali com essa percepção, porque inclusive elas têm, né, distorções da imagem. Elas estão às vezes magras e acham que estão gordas, ou estão ali com valores impostos pela sociedade de que começa a achar que aquilo ali é ser gordo, né, valores absurdos de exageros mesmo da sociedade e que acabam impondo padrões, a palavra que eu queria era essa, padrões assim, absurdos, muito rígidos de beleza e que elas ficam achando que diante daqueles padrões elas estão gordas. E às vezes elas realmente não têm nada de gordas ali, mas estão pirando, achando que elas estão muito mais gordas do que elas realmente possam estar, né? E às vezes até não tem nada de gordura mesmo e estão achando que elas estão, tá? Tem uma distorção de realidade, de percepção do eu. Então elas estão muito misturadas ali com esses julgamentos, com esses rótulos, com esses padrões, tá? E aí elas não estão realmente conectadas com quem elas são e até mesmo com a forma delas, né? Elas estão totalmente ali perdidas nisso. E aí ele fala, né, a importância da gente frear essa necessidade de possuir, assim, loucamente, sempre com o sentido de que não é suficiente, de que está incompleto, de que não é bastante, sempre com um sentimento de insatisfação ali, né, muito profundo, que tem a ver com essa coisa de você buscar na propriedade, no possuir algo, né? Ele fala que isso é uma ficção criada pelo ego, de que através da posse de um determinado objeto, de uma determinada situação, de um determinado status, de um papel, você vai se tornar especial, você vai ter um valor, você vai ser visto de uma maneira, né, específica que você passa a desejar, porque aquilo é o que é cultuado como valorizado na sociedade, né? Então ele fala que isso tem muito a ver com os padrões, né, que a gente acaba sendo submetido da sociedade e tal. Enfim, e aí ele cita também que até, né, René Descartes, o grande filósofo lá do século XVII, trouxe aquela frase, né, aquela máxima, penso, logo existo, e que justamente ele citou ali, né, naquela desconstrução de que o ser está no nível do intelecto. Que o Sartre depois veio questionar isso, né? Ele fala que a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. Sartre vem, né, contrapor ali. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz o eu sou, que é realmente quem eu sou. Entende? Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Tá? Porque essa consciência, eu não sei, eu acho que eu não expliquei muito bem, gente, mas eu queria, retomando aqui, essa consciência, ela não faz parte do pensamento, tá? Então, quando você está falando, o fato de você observar você falando, observar o seu pensamento, isso, ali está a sua consciência. Entende? Porque quando a gente fica muito identificado só com o pensamento, é como a gente quando está sonhando e fica preso à imagem ali do sonho, né? Que muitas pessoas vivem desse jeito, como se estivessem presas a nuvens, presas a antigos modelos mentais que elas vão recriando, que é o que o Dr. Joe fala, né? Quando a gente fica ali preso no nosso antigo eu, nas antigas conexões neurais que a gente se acostumou a ter, e a gente vai criando a mesma realidade por conta disso. De novo, ele retoma isso. Quer dizer, de novo não, né? Por um outro olhar, um outro autor, a gente está retomando esse fato. E que, na verdade,
Quando a gente percebe que está sonhando, quando a gente está sonhando, mas a gente sabe que a gente está sonhando, isso mostra que a gente está desperto no sonho. Então é exatamente isso, uma outra dimensão da consciência está se estabelecendo ali. É um indício de que a gente já está mais desperto, mas que da mesma forma na nossa existência a gente precisa se dar conta disso, de pensar, mas ao mesmo tempo de ser, de praticar ali a existência, de perceber como você está se sentindo, quem é esse ser por trás dos pensamentos. Enfim, ele até falou que Sartre já trouxe uma reflexão ali bem mais profunda, mas ele ainda estava muito identificado também com o pensamento. Então ele também ainda não pôde reconhecer o pleno significado disso que ele trouxe ali, né, pra gente refletir, de que uma nova dimensão da consciência estava emergindo, mas que a gente ainda precisa mergulhar mais nisso, tá? E aí sim a gente vai acessar uma paz que excede a toda inteligência, que excede esse mundo do intelecto, tá? Que ele fala que muita gente acaba tendo que passar situações limite, perdas trágicas, né? Seja de bens, seja de filhos, seja do cônjuge, de uma posição social, da reputação ou até mesmo das capacidades físicas, para de repente se dar conta do que realmente importa, né? Que aquilo que você associava ao seu eu, a essa percepção do ser, de repente acabou, virou nada, e aí vem uma angústia, um medo intenso, mas aos poucos aquilo muitas vezes começa a dar lugar, nem todo mundo, né? Mas algumas pessoas passam por essa transformação, por esse processo de despertar através de perdas, assim, né? De situações limite, é o que ele diz. Tem gente que fica lá mais ainda revoltado, na vítima, e totalmente identificado com esse pensamento que tá vendo como uma coisa terrível, negativa, que ele é injustiçado, que a vida desmorona e tal, né? Pra ele e tal, nananã. E tem gente que consegue acessar ali, sabe, o real valor das coisas. E essa paz de Deus, que é uma frase de São Paulo, né? A paz de Deus que excede a toda a inteligência. É uma paz que parece não fazer sentido diante de uma experiência como essa, né? No primeiro momento você fala, como é que pode, diante disso, que a pessoa consiga sentir paz? Mas muitas vezes acontece porque a pessoa compreende que todas aquelas formas que ela estava associada, quando elas se desmoronam, quando são removidas, o ego é que fica em colapso ali. Mas que essa identificação com a forma pode aparecer e essa pessoa começa a se dar conta, às vezes, que ela é muito além daquilo. Ela compreende, ela consegue diferenciar o que é o ego, que é essa identificação com as formas, e o que realmente ela é. Ela vê que não tem nada com que ela possa se identificar, não tem mais nada com que ela possa se identificar. Então ela começa a refletir, então quem realmente eu sou? E aí muitas vezes, né, diante da morte, até quando a morte está se aproximando, pessoas no leito de morte, ou diante de perdas, assim, ou da morte de outras pessoas, essa percepção maior da existência, do eu sou, fica livre das ligações com a forma. E o espírito é liberado dessa prisão na matéria. E ele passa a compreender a nossa identidade essencial como uma presença onipresente. Aqui eu estou falando com as palavras dele mesmo, tá? Olha que lindo isso. Passamos a compreender a nossa identidade essencial como informe, como uma presença onipresente do ser, antes de todas as formas, de todas as identificações. Então, muitas vezes, quando a pessoa perde tudo, é que ela se dá conta, ela começa a ter esse despertar, né? E aí ela começa a entender a verdadeira identidade, como a consciência propriamente dita. E aí ela acessa essa paz de Deus, né? Pelo processo de se desassociar das formas, né? Claro que, como eu disse, nem todo mundo passa por isso. Tem gente que simplesmente fica mais ainda revoltado e tudo mais, mas que muita gente, diante de perdas trágicas ou no leito de morte, para de resistir àquela mudança, àquela perda e aceita, né? Chega num ponto de resignação, que é um ponto de aceitação interior do que aconteceu, que é onde a gente se abre para a vida, quando a gente aceita determinadas mudanças que são necessárias e que começam a se apresentar, a gente vai se abrindo para a vida, porque a resistência, quando a gente está ali resistindo à mudança, ele diz que isso é um endurecimento
da concha do ego. A concha do ego é que é endurecida, é rígida, não se flexibiliza, não flui, né? E a gente fica fechado. Mas que se a gente se abre, a gente para de criar essa resistência externa, que o universo pode fluir do nosso lado, pode trazer, né, as coisas que vão nos beneficiar, as pessoas, as situações, que no momento em que nos entregamos, uma nova dimensão da consciência se abre e se você precisa tomar uma atitude, toda aquela atitude vai se alinhar com tudo que existe, vai ser apoiada pela inteligência divina, vai vir uma consciência incondicional com a qual nos unificamos nesse estado de receptividade interior. Então, tudo, né, as circunstâncias, as pessoas começam a se tornar favoráveis, cooperativas, coincidências mágicas acontecem, né? Ou se a gente para de resistir, porque quando a gente está ali resistindo, o universo não consegue ficar do nosso lado, a gente não sente que a vida está nos apoiando, está nos beneficiando, a gente não consegue abrir para a vida trazer as soluções, né? As situações, as coincidências mágicas, mas que mesmo se você não precisar tomar uma atitude, mas o fato de você atingir esse ponto de resignação interior já traz uma paz, um silêncio interior, essa resignação que nos faz descansar, nos faz ficar tranquilos, sabe? E sentir a nossa real essência, que isso já é um caminho para o nosso verdadeiro despertar. Lindo, né, gente? Demais, né? E aí é isso, gente. Esse foi o capítulo. Na próxima a gente vai continuar essas reflexões, né, de como o ego vai nos distanciando da nossa real essência, pra gente ficar bem, bem desperto, trazer isso bastante, bem consciente, né? E agora deixa eu ver aqui um pouquinho. A gente vai desenvolver ainda todo esse raciocínio, tá? Mas, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Oi, Rose, querida, tudo bom? Ela falou, eu passei, né, por uma perda trágica dessas aí que a gente estava citando. Minha vida deu uma reviravolta. A pior perda foi a dos meus pais. Levantei e segui. Exatamente. Depois que a gente passa pela dor, pelo sofrimento, né, de uma determinada situação, depois a gente vê que aquilo trouxe um crescimento, o quanto aquilo nos fortaleceu, o quanto aquilo nos abriu, o quanto a gente pôde refletir sobre os reais valores, né? Claro que ali num exemplo extremo, mas assim, a gente não precisa esperar a gente ter essas situações limite, como ele diz aqui. O intuito é justamente esse, né? A gente já ir trabalhando essa conscientização para irmos despertando e não ficarmos aprisionados nessas artimanhas, nesses truques ali do ego, que fica nos aprisionando e nos desconectando dos reais valores da vida e da gente mesmo. Inclusive, a gente, muitas vezes, pessoas que não se conhecem. O quanto a gente fica, né, desconectado da gente mesmo. A Rose está falando como acontece, né? A Jaquinha falou, às vezes, em uma situação devastadora, que desafia o nosso emocional, acontece um wake-up call, um chacoalhar, um despertar para a vida. Exatamente, a gente chama que é o despertador. É a dor que desperta. E tem um capítulo que ele fala sobre isso. Da dor que desperta, tá? A Rose falou que é linda, a Nota, tudo bom? A Ana falou que é tudo lindo e profundo. O André falou conspirar, exatamente, quando a gente entrega, se abre, confia, né, que o universo vai nos suportar, tudo conspira a nosso favor, né? Eliane, tudo bom? Eliane FM falou demais. Elizabeth falou maravilhoso, que visão. O Rogério falou excelente live, gratidão. A Camila, tudo bom? Camila falou muito lindo. Vou assistir a live toda depois, que ela chegou atrasada. Eu vi que você chegou atrasada, mas que bom que você conseguiu chegar. E isso aí, assiste e depois deixa o comentáriozinho lá, tá? A Rose falou que adorou. A Val falou que foi muito lindo, excelente, que bom. O André falou, as estrelas conspiram. Pois é, a Rose falou, nossa, sabia que era forte, amei. Pois é, esse livro é demais, né, gente? Deixa eu ver, se eu subir aqui um pouquinho para ver se eu perdi alguma coisa. Aí a Rose falou que hoje ela tá cuidando dela e que tá na paz, né? É isso mesmo. Teve que ter esse despertador ali, essa dor que desperta, para se priorizar, né? Para também se cuidar. Deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso, né, pessoal? Pessoalzinho ali falando que chegou depois, não tem problema, pessoal. Obrigada por tentarem entrar aqui. E obrigada pela presença. Vocês sabem que a live fica, né, salva. Eu sei que a maior parte das pessoas só consegue assistir depois, mas obrigada quem entrou só no finzinho. Deixem aqui
um emojizinho, um comentário, curtam para me ajudar a divulgar. Agora em dezembro, gente, a Dani Dias, eu descobri que ela é publicitária, me dei conta do quanto ela se ofereceu, uma fofa. Tô com uma outra assistente muito especial, que além dela ser super estudiosa, além da Toti maravilhosa, que vocês sabem que é assim, né, incrível, nos ajuda aqui com tudo, com as artes, ela que sobe pro YouTube e tal, nem sei fazer isso, enfim, ela que sobe pro Spotify. E agora eu tenho a Dani Dias, maravilhosa, que além de ser super estudiosa, seguidora nossa aqui assídua, que, né, vem acompanhando todos os estudos com muita dedicação, também vai me ajudar nessa parte ali de divulgação, um marketingzinho digital básico pra gente dar uma bombada, porque, gente, eu não consigo, eu fico aqui com as consultas, com a minha vida e tudo mais, né? E aí, quando eu vejo, eu não consigo fazer tudo, então eu preciso dessas ajudas. Estou super grata, viu, Danizinha? Seja muito bem-vinda à nossa equipe Tools for Life. E, gente, é isso, ficamos hoje por aqui, tá? Obrigada, comunidade. Beijo grande a todos e quarta que vem às 8 da noite, espero vocês, tá? Beijos, tchau, tchau. E vão refletindo, hein? Vamos refletindo sobre tudo isso. Vamos, ó, despertando.